Bom sábado, meus queridos amigos e irmãos. Vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 6 de 1 Coríntios, né? Eu quero pegar aqui com vocês o versículo 19 e o versículo 20. Então, o versículo 19 vai dizer: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O nosso corpo é santuário do Espírito Santo, é morada de Deus, que está em vós, o Espírito Santo está em nós, o qual tendes da parte de quem? De Deus, e que não sois de vós mesmos. Né? Meus queridos amigos e irmãos, muitas das vezes nós falamos: o corpo é meu, eu visto o que eu quiser, eu como o que eu quiser. Então, é complicado porque nós queremos ser donos de nós mesmos, sendo que Deus é o nosso dono. Ele é o nosso Criador. Será que ele, como nosso Criador, ele não tem o direito, por legislação, de nos corrigir, de nos vestir da maneira que ele queira, né? De usar o nosso corpo da maneira que ele queira, porque pertence a ele? Será que ele não tem esse direito? Então vamos lá. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Devemos glorificar a Deus no nosso corpo porque nós somos comprados. E que preço grandioso. Jesus, o Filho de Deus, né, se fez carne, recebeu esse corpo que nós temos, se fez carne, enfrentou tortura, sofrimento, dor, passou pela morte, provou a morte para nos comprar, para nos redimir do pecado, para nos redimir deste mundo. E será que nós temos permitido que Deus haja dessa forma em nós, através desse corpo que pertence a Ele e não a nós? Vamos continuando. Vamos continuar aqui. Tem uma colinha aqui, ó, para nós. Então agora nós vamos dar um pulo não tão gigantesco. Vamos ali para 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, né? 2 Coríntios capítulo 5, versos 10 a 11. 2 Coríntios capítulo 5, versos 10 a 11. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do teu corpo. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Eu vou ficar só com esse verso aqui. Verso 10. 2 Coríntios, verso 10. 5, verso 10. O que é que nós temos feito com este corpo que não nos pertence? Eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu uso o meu corpo para ir onde eu quero, para usar o que eu quero. Mas e quando nós estivermos perante o tribunal de Cristo, o que vamos falar? Ou será que nós vamos suportar a presença de Cristo, a presença gloriosa de Cristo, o Cristo glorificado? Nós vamos prestar contas diante de Deus da maneira como temos utilizado o nosso corpo.
Vamos seguindo. Vamos seguindo. Nós vamos agora. Vamos voltar lá para o princípio. Gênesis capítulo 1, versos 31. Gênesis capítulo 1, verso 31. Vamos lá. Lá no princípio. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. Olha só. Houve tarde e manhã o sexto dia. Irmãos, quando Deus criou o planeta Terra ali, né? Criou o mundo, criou o planeta Terra, criou os animais, criou a Terra ali. Aí criou o homem. Caiu aqui um papel. Opa! Mas minha Bíblia está cheia de papel aqui e está caindo tudo. Vamos lá. Vou pegar aqui novamente. Com licença pela ausência. Então, Deus criou tudo perfeito. E viu que era tudo bom. Primeiramente, Deus criou a sobrevivência para o homem. A água, a porção seca, porque só de água ninguém vive. Você tem que pisar no solo, porque já imaginou? Só água, sem você pisar em nada. Quem consegue viver a vida inteira nadando? Ninguém. Então, Deus fez a separação entre a água e a porção seca. E nessa porção seca, Deus criou os vegetais, os alimentos, né? E criou os animais. E tudo Deus criou para que o homem tivesse uma vida feliz, alegre. Irmãos, eu gosto de falar que tudo que Deus criou foi perfeito. E quando a palavra diz perfeito, não é necessário mais nada. Não é necessário mais nada. E Deus criou o homem e a mulher, olhou para o homem e a mulher e viu que estava perfeito, que era bom. E no sétimo dia descansou, né? O Deus que não se cansa descansou, para nos dar exemplo. Então, Deus criou perfeitos, certo? Vamos mais para frente agora, Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. Ver se eu consigo abrir aqui. Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, que Deus fez desde o princípio até o fim. Vamos pegar a primeira parte aqui. Tudo Deus fez o quê? Formoso no seu devido tempo. Tudo fez o quê? Formoso. Formoso. Irmãos, nós vamos prestar contas a Deus perante o tribunal de Cristo com o que nós fizemos com o nosso com esse corpo que não é meu, que pertence a Deus. Isso é bastante complicado para nós ouvir isso. Por quê? Se eu trabalho demais, se eu desgasto o corpo que pertence a Deus,
se eu deixo ele muito cansado a ponto de não ter, como se diz, vontade, não ter, não estar disposto, né? Não está disposto a buscar o Espírito Santo através da palavra de Deus, eu corro um grande risco. E se eu pego esse meu corpo, que Deus criou perfeito, formoso, perfeito, né? E começo a degradar, né? Não só através do trabalho, mas usando ele de forma errada. Vamos a um grau bem elevado? Se eu começo a beber cachaça, usar maconha, drogas, será que eu estou purificando esse corpo ou danificando? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo em que você não conhecia que o seu corpo não é seu, é de Deus, é templo do Espírito Santo. Então, a oportunidade de arrependimento, você pode se arrepender, se converter, deixar de praticar essas obras. Prostituição. Se eu agora utilizo o meu corpo para me prostituir, ei, precisamos abandonar isso. Precisamos abandonar aquilo que vai degradar esse corpo. Porque nós vamos prestar contas a Deus sobre ele. Vamos para um grau. Vamos para um grau menor. Fui ali no limite, né? Prostituição, né? Agora vamos para um grau menor. Se eu pego esse corpo, que não é meu, é emprestado, Deus me emprestou, para que o Espírito Santo habitasse, fizesse morada. E eu agora quero fazer, eu uso da maneira que eu bem entendo. Porque nós temos esse corpo. Mas o pecado, quando entrou no mundo, ele recaiu sobre nós. Então nós temos uma natureza pecaminosa. Agora, você escolhe pecar ou não. O corpo vai pedir. Vai. Ele tem uma tendência de pedir para pecar. Porque é mais fácil. É mais fácil ceder ao pecado do que lutar contra ele. Mas Jesus veio e nos mostrou que é possível vencer o pecado. E assim como ele venceu, ele quer que nós vençamos também os nossos pecados. Então, eu agora, vamos supor que eu pego o meu corpo, esse belo corpo que é meu, de que é meu, né? Deus me deu, Deus me emprestou, então é meu. E começo agora a olhar para mim. As marcas da idade não é problema. Isso é natural. É natural. Marcas da idade ali é natural. Então vamos lá. Mas você não está satisfeito com o que Deus fez, que era perfeito, formoso, e você agora começa a tatuar o seu corpo. Digamos que, né, esse braço fino aqui feio, horrível, eu vou deixar bonito, né? As pessoas vão olhar para mim e não vai olhar para minha magreza, não vai olhar para o meu braço sem músculo, então vão olhar para uma imagem. Imagem. Nós vamos criar uma imagem aqui, vamos colocar uma imagem. Esculpir uma imagem aqui no nosso braço. Vou esculpir um leão. Ou o leão da tribo de Judá. Ou uma imagem de Cristo. Quem foi que viu Cristo? Para pegar, colocar ali uma imagem de um homem com a cabeça sangrando, com uma coroa de espinho, uma imagem, um símbolo. Eu vou lhe dizer uma coisa, um segredo, mistério profundo. Nem lá eu vou entrar. Por que, irmão? Quer dizer que quem tem tatuagem precisa se arrepender e tirar. Para colocar não foi alegrezinho, feliz da vida?
Se você se converter verdadeiramente, você vai pagar para tirar essa tatuagem daí. E tirar com alegria, certo? Mancha nenhuma de pecado entrará no reino dos céus. Ah, mas existe a possibilidade, né? Eu entrei num assunto aqui polêmico, né? Que muitos não vão concordar comigo. Eu ainda sou imaturo nessa questão. Entrei aqui sem querer, né? Essa questão de entrar na eternidade com tatuagem, que ninguém vai entrar. Nós vamos ser transformados. Agora, você precisa se arrepender. Meu irmão, se você tem uma tatuagem, você acredita que você fez na ignorância, né, no tempo que não tinha conhecimento, você diz que é uma pessoa nova, convertida agora, por que não tirar essa tatuagem daí? Você não pagou para fazer? Por que você não paga para tirar? Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. O preço que Jesus pagou para que você obtivesse a salvação foi um alto preço. Por que não pagar para tirar, para remover? Já que não tem condições, vê que para o pecado todo mundo tem condições. Mas para vencer o pecado, as condições parecem que somem, né? É interessante como é a nossa natureza carnal. Esconda. Sinta nojo. Não queira se aparecer, não queira mostrar essa tatuagem que você tem. Esconde em nome de Jesus. Porque você dá um falso testemunho. Crianças vão ver. Pessoas que não têm entendimento, tanto entendimento da palavra de Deus, vão olhar e vão dizer que, olha, se fulano tem, porque eu não posso ter? Se ele vai ser salvo, porque eu também não vou ser salvo se eu fizer uma? Vocês conseguem entender? Você foi comprado por um alto preço. Esconda. Nós estamos manchando a imagem de Deus. Sabe por quê? Olha, imagina aqui. Meus irmãos, olha a minha sobrancelha. Irmãos, eu olho para minha sobrancelha e vejo uma sobrancelha perfeita. Eu olho para as extremidades da minha barba e vejo uma barba perfeita. Perfeita, meus irmãos. E eu preciso, às vezes, aparar, né? Com a tesoura, aparar. Ou até mesmo tirar toda. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos mexer nas extremidades da barba. E foi Deus quem falou isso, está na palavra dele. Aceite se quiser. Se não quiser, o problema é seu. Mas eu aceito porque está escrito. Não mexa nas extremidades da barba. O que é extremidade? Aqui, ó. Uma extremidade aqui, ó. Outra extremidade. Você gosta de deixar a barba bonitinha? Alinhadinha, alinhadinha. Quem disse que está alinhada? Quem foi que alinhou? Foi Deus ou foi o homem? Me responda essa pergunta. Se você mexeu, eu gostava de fazer, né? Os estilos aí, né? Na barba, diminuir as extremidades dela. Diminuir a extremidade da barba. Essa é a verdade. Diminuir a extremidade da barba. Tornar ela até aqui assim. Aqui também, diminuir a extremidade da barba. Mas Deus disse para não mexer na extremidade da barba. O problema é seu, se quiser mexer. Agora está escrito, tá. Então vamos lá. Nós vamos prestar conta diante de Deus do que fazemos com o nosso corpo. Tá certo? Vamos ver aqui em Gênesis 1, 27 agora. Gênesis 1, 27. Um pouquinho antes ali, né, do 31, que eu li Gênesis 1, 31. Gênesis 1 agora, 27. Vamos ver o que nos diz. Tem gente que vai querer arrancar minha barba quando ouvir isso, né? Porque não vai aceitar, né? É o que está escrito, né? Ou você aceita tudo que está... Toda a Bíblia foi inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a educação, para a correção, né? Para a exortação. Olha só. Ela toda foi inspirada por Deus. Então, se você rejeita,
um pequeno versículo, você está rejeitando a palavra de Deus, tá certo? Vamos lá. Sobre a tatuagem, a gente tem versículos na Bíblia, eu não busquei ele, porque não era o foco, não era esse, né? Não devemos fazer, né, isso com o nosso corpo, mutilar o nosso corpo, não é isso? Está na palavra de Deus. O 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem, varão, varoa, mulher, nós fomos criados à imagem de Deus. A imagem, né, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E quando Deus vem num concílio ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fala: façamos o homem à nossa imagem. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, por que nós agora vamos deturpar a imagem de Deus? Degradar a imagem de Deus que está em nós? Se olhe no espelho, varão. Se olhe no espelho, varoa. De cara limpa. De cara limpa. Vamos lá. Vamos fazer de conta que aqui é um espelho. Aqui tem um mosquitinho. Vamos fazer de conta que esse celular aqui é um espelho. Vamos me olhar aqui, tá? Eu posso não ser parecido com você que está aí me olhando do outro lado. Você pode ser um pouquinho mais bonito. Mais bonita. Mais jovem, mais... né? Agora, eu tenho que olhar no espelho e me ver e dizer: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Você também. Você é a imagem e semelhança de Deus. Desde do ventre da tua mãe, Deus te gerou. Deus te formou. Olha que privilégio. Que privilégio nós temos. Desde o ventre da nossa mãe, Deus está nos gerando ali. O milagre da criação não terminou. Por que que Jesus fala que eu e meu pai trabalhamos até hoje? Captaram? Eu e meu pai trabalhamos até hoje. O povo quer pegar esse versículo ali e dizer que não é pecado, porque é pecado trabalhar dia de sábado. Porque foi Deus quem santificou. Você sabe o que é santificar o sábado? Separar esse dia para o descanso? Foi Deus quem fez. E não o homem. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus. E nós precisamos respeitar. O que é que nós fazemos com essa imagem que Deus nos deu? Deus criou Adão e Eva ali, por isso que eu digo, o milagre não foi só ali na criação. Do barro. A essência da nossa carne, dessa natureza, dessa carne que nós temos, esse corpo, é o barro. Essa é a essência. Do pó viemos e ao pó tornaremos. Mas o milagre da criação ali, de surgir o homem através de um boneco de barro que Deus soprou nas suas narinas ali e veio ali a vida, ela não parou. Deus continua trabalhando todos os dias. Quando nasce uma criancinha ali, a geração de uma criança, Deus já está ali fazendo aquele milagre. Deus está trabalhando, gerando. Então, você é a imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, eu tenho que olhar para mim com os defeitos que o tempo tem trazido e dizer: eu sou perfeito. Olhar para mim com esse nariz torto. Olha, não está parecendo tão torto, né? Aqui. Não está parecendo tão torto. Olhar para esse narizinho torto e dizer: eu sou perfeito. Porque Deus me criou perfeito. Agora, eu vou dizer uma coisa. Se você faz o que você quer com o seu corpo,
você pode estar degradando essa perfeição que Deus criou. Você é formoso, é perfeito, como diz a palavra. Aí vem as maquiagens, as pinturas, o cabelo, a cor, perfeito. Quem me deu essa cor de cabelo? Deus. A cor do meu olho aqui. Muitos podem se enganar, né? Ele pode estar refletindo um verde aqui das plantas, né? Bem claro. Mas pode estar refletindo, que o nosso olho é como um espelho, né? E reflete. Pode estar refletindo o verde aqui e vocês acham que é verde. É clarinho, sabe? Então, foi Deus quem criou. Aí vem a maquiagem, o reboco, para disfarçar os pés de galinha e muito mais. Minhas queridas irmãs, meus irmãos, porque tem homens que usam também. Por quê? Eu vou dar um conselho: se volte para Jesus Cristo. Se converta de verdade. Porque se você for um convertido de verdade, você vai ter prazer de olhar para você e ver a imagem de Cristo. A Bíblia, nós vemos que Jesus era um homem de dor. O povo olhar para ele e não via beleza. E por que você quer ser belo? A luz do mundo. A luz do mundo, a imagem do mundo, a semelhança do mundo. Porque isso é ser a semelhança do mundo. Deus nos criou perfeito, sem faltar nada. Sem faltar nada. Cada um tem o seu tom de pele natural, os seus olhos natural. E aí a gente às vezes ainda pega, tem gente que coloca lentes para mudar a cor dos olhos. Com essa atitude de colocar uma lente nos olhos para mudar a cor, com a atitude de se pintar para ter uma aparência, é o seu eu, é o seu ego que está sendo alimentado. E você está dizendo, não com palavras, mas com atitudes, que Deus não lhe criou perfeito. Que Deus não lhe fez perfeita. Que você não se agrada da forma como você é, porque Deus deve ter errado na sua criação. Se converta de verdade, em nome de Jesus. Pare com essas ideias. Em nome de Jesus. Eu preciso me converter todos os dias. Cada um de nós precisamos nos converter todos os dias. Nos entregar a Deus de corpo e alma. Corpo e alma. Mas um corpo manchado pelo pecado. Será que é uma oferta agradável a Deus? Irmãos, será que nós estamos indo oferecer o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo e aceitável? Será que Deus está aceitando de verdade? Vamos imaginar, vamos olhar para mim agora. Vamos imaginar agora. Se eu tiver no meu coração vaidade, deixar o cabelo grande crescer por vaidade, ou para me aparecer, por exemplo, com um famoso aí, que é vaidade mundana, mundanismo, será que Deus está aceitando a minha adoração, o meu culto racional? Será que Deus está aceitando? Não, Senhor, eu não estou me sentindo bem hoje. Vou colocar uma maquiagem aqui para esconder essas rugas. Irmãs, pelo amor de Deus. Alguém sabe me explicar quem do povo de Deus fazia isso, praticava essas obras? Obras da carne, você está praticando obras da carne. E nós vamos ser cobrados pelas obras da carne. Nós vamos ser cobrados pelo que fizemos com o corpo, com o templo do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo faz morada mesmo? Você pode ter obras boas. Porque há muitos mundanos que não têm o Espírito Santo, que não receberam o Espírito Santo, mas que fazem obras dignas de salvação. Olha, então não é só porque você, eu me batizei, o Espírito Santo está em mim ali. Cuidado com isso. O Espírito Santo de Deus, ele se retira. A gente vê isso na Bíblia, na palavra do Senhor.
Tem uma palavra, não lembro agora, onde fala que aquele espírito imundo, ele sai do corpo, né? Ele é expulso do corpo, mas ele volta e encontra a casa varrida, limpa, sem o habitante original, que é o Espírito Santo. E aí ele volta, ele sai, ele volta e traz mais 7 espíritos imundos com ele. E aquela casa, aquele templo, aquele corpo se torna pior do que era antes. Ele foi expulso, saiu, voltou e encontrou a casa ornamentada. Preparada para quem? Para ele. Ornamentos, enfeites na casa, que é o corpo. E não encontrou ali o Espírito Santo, porque a casa, o corpo estava ornamentado não para o Espírito Santo. Devemos ter cuidado como nós estamos cuidando desse corpo. Para quem nós estamos ornamentando esse corpo? Ornamentar para quê? Onde está escrito que Deus pediu para que nós ornamentássemos esse corpo, esse templo? Nós apenas precisamos zelar, cuidar dele, zelar o que temos, zelar como fomos feitos, criados à imagem de Deus. Que essa mensagem possa tocar no seu coração. Isso aqui é reflexão. Eu preciso ter essa atitude de pensar, parar e pensar, refletir em tudo que eu tenho feito, em tudo que eu estou fazendo. Será que eu estou agradando a Deus? Será que Deus está se agradando de mim? Essa é a nossa reflexão. Não despreze a mensagem. Não despreze a mensagem. É algo que está alimentando a tua carne. Reveja a sua vida, mas não despreze a mensagem. Há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas no final é caminho de morte. E nós vamos dar conta, nós vamos prestar conta a Deus o que fizemos com o nosso corpo. Não é porque você vê pessoas aí que se dizem religiosas, cristãs, pessoas ali que estão na liderança, à frente de igrejas, de ministérios, fazendo, que você precisa fazer, não. Vá na palavra de Deus. Unicamente a palavra de Deus é que vai lhe mostrar o caminho. Não siga o que os homens fazem. A palavra de Deus vem dizendo: cuidado com os fariseus, o fermento dos fariseus. Hoje o mundo está cheio de fariseus. Quem são os fariseus? Falam, pregam a palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Não mostra na palavra de Deus. Me mostrem um texto na palavra de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Até hoje eu sempre vou perguntar que ninguém vai mostrar. Deus apoiando o uso de maquiagem, de batom. Mostre-me isso. Você quer ser bela? Quer ser belo? Aceite a imagem de Deus em você. Pedro vai falar que o que importa não é a beleza exterior, mas é interior. Medite na palavra de Deus, tenha a palavra de Deus no seu coração, viva a palavra de Deus. É isso que precisamos. Eu e você, nós precisamos todos os dias. Todos os dias. Então aceite essa palavra em nome de Jesus.